história real de uma avó, minha vingança implacável contra minha irmã invejosa, que perdeu tudo. Ah, a vida tem suas ironias, não é? Quem diria que eu estaria aqui, aos 87 anos, para contar a história de como virei o jogo? Crescer no bairro onde nascemos, eu e Natália, era como viver em uma vila tranquila, onde os cheiros de café e pão fresco impregnavam tudo, e os vizinhos pareciam mais família do que os próprios parentes. Mas tem além de mim? Poderia imaginar que por trás daquele cenário pacato havia uma tensão ardente. Natália sempre teve inveja comigo. Lembro-me de quando éramos crianças e eu consegui o papel principal na peça da escola. Ela inventou que eu havia pago para estar ali. Cresci aprendendo a conviver com os ciúmes dela, mas não estava preparada para o golpe que ela desferiu anos depois. Casar-me com Alexandre foi um sonho, até que se transformou em pesadelo. A traição descarada dos dois me atingiu como um soco no estômago. Perdi meu chão, minha confiança. Tudo aquilo que eu mais prezava foi pisoteado. O ponto de ruptura foi na festa de aniversário dela. A sala estava repleta de risadas animadas e música alta, mas tudo mudou quando revelei a verdade. Cada palavra parecia um trovão no meio da tempestade. As expressões de choque, os sussurros cortantes, e entre tudo isso, eu vi Natália ali, parada, sem ação. Esse foi meu momento de libertação, mas também de escândalo. A casa virou um caos, como um furacão de emoções desenfreadas. Os dias que se seguiram foram como caminhar numa neblina. Tive que encontrar forças onde achava que não havia. E foi então que meu ateliê de costura nasceu. Sim, aquelas pequenas agulhas e tecidos tornaram-se meu refúgio. Uma forma de costurar não só vestidos, mas minha própria alma despedaçada. O tic-tac da máquina se tornou a música de minha independência. Anos passaram até que recebi a carta. Natália estava doente, sozinha, implorando por perdão. Ah, como fui jogada numa encruzilhada emocional. Após 15 anos de silêncio corrosivo, decidi visitá-la. O encontro foi um turbilhão, cheio de emoções reprimidas e dilemas não resolvidos. Me vi ali, o coração apertado, perguntando-me: é possível realmente perdoar e encontrar paz? Ou estaremos sempre à mercê das sombras de nossas traições passadas? Essa dúvida se espalhou por mim como fumaça, e é aí que deixo vocês, no mistério de meu próximo passo. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Me vi ali, o coração apertado, perguntando-me: é possível realmente perdoar e encontrar paz? Ou estaremos sempre à mercê das sombras de nossas traições passadas? Essa dúvida se espalhou por mim como fumaça. E é aí que deixo vocês, no mistério de meu próximo passo. Foi então que algo completamente inesperado aconteceu. Estava eu ainda digerindo aquela visita tensa quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Mesmo hesitante, atendi com certa curiosidade.
Do outro lado, uma voz que não reconheci de imediato, mas que tinha um tom urgente. Quem era? Era o advogado de Alexandre. Confesso que meu coração quase parou de tanto susto. Alexandre tinha partido desta vida. Meu mundo girou. Como assim? O homem que outrora eu amei e que tanto me feriu não estava mais aqui. Sentimentos misturados surgiram no peito: tristeza, raiva, alívio e até um pouco de culpa não entendida. Mas o verdadeiro choque veio depois. Durante a conversa, o advogado revelou que Alexandre tinha deixado em seu testamento uma carta endereçada a mim. A tal carta deveria ser entregue em mãos, e ele me pediu que fosse ao escritório para recebê-la. Minha mente fervilhava. Por que ele teria feito tal coisa? O relógio parecia não passar até eu finalmente chegar lá. Encontrei um escritório imenso, com prateleiras repletas de livros e um ar pesado. Onde o advogado me aguardava, uma carta em mãos. Abri a carta com mãos trêmulas. Cada palavra parecia gritar enquanto lia. Alexandre confessava não só seu arrependimento por tudo o que ocorrera entre nós, mas também um segredo que Natália nunca revelou. E esse segredo era uma bomba. Na verdade, Natália não era minha irmã biológica. Ela fora adotada por minha família após ter perdido os pais. Essa revelação era esmagadora. Nunca foram mencionados outros pais. Tudo virou de cabeça para baixo. Sinceramente, não sabia o que pensar, como processar. Toda uma vida construindo rancores e sentimentos, baseados em uma ligação que não era de sangue. No fim da carta, Alexandre ainda dizia que esperava que um dia eu conseguisse encontrar a verdadeira razão para Natália ter agido de forma tão competitiva, e se mostrava disposto a se redimir através dessa revelação. Saí dali em choque, sentindo-me esvaziada, mas também preenchida por uma nova camada de entendimento. Todas as memórias começaram a se reorganizar em minha mente. As brigas, os ressentimentos, os segredos compartilhados, tudo adquiria uma nova cor. Sem saber exatamente o que fazer, saí caminhando pela cidade. As luzes das ruas pareciam me guiar enquanto me perguntava: uma revelação pode apagar anos de dor ou apenas criar novas feridas? E o que Natália diria sobre tudo isso? Essa era a nova encruzilhada que enfrentaria, mais inquietante do que a anterior. No fundo, sabia que minha próxima conversa com Natália poderia mudar o curso de nossas vidas para sempre. Como começar essa conversa? E para onde tudo isso nos levaria? As respostas pareciam flutuar como névoa no horizonte, e só me restava avançar por entre a bruma, em busca de alguma clareza. Saí daquele escritório ainda atordoada, o barulho das minhas próprias emoções ecoando mais alto que o tráfego da cidade ao redor. Caminhava sem realmente saber onde queria chegar. As luzes dos postes passando como vultos rápidos no canto dos meus olhos. Minha cabeça estava uma bagunça. Como processei tudo aquilo? Justo quando pensava ter entendido minhas mágoas, vem a revelação de que Natália não era minha irmã de verdade. O chão parecia desabar sob meus pés, mas continuei andando quase por instinto, procurando o conforto da familiaridade. Foi então que meu celular tocou de repente, quase escapando de minhas mãos trêmulas. Atendi. A voz do outro lado frenética.
quase ofegante. Era vizinha de Natália, Dona Lúcia. Ela me contou que uma ambulância tinha acabado de levar Natália às pressas para o hospital. Meu coração disparou e, sem pensar, dei meia volta rumo ao hospital, o medo se misturando a tudo mais, agora em um aperto quase imediato no peito. Cheguei ao hospital com o coração na mão, os corredores preenchidos pelo frio impessoal das paredes brancas. Vi Dona Lúcia no hall de entrada. Seus olhos mostravam tanto alívio quanto preocupação ao me ver chegar. Me explicou o pouco que sabia. Natália teve um colapso, uma mistura de estresse e problemas de saúde que já carregava há algum tempo. E naquele momento, percebi que a visita à sua casa há poucos dias não tinha sido suficiente. Enquanto andávamos para a sessão de emergências, passei em revista mentalmente nossas brigas, nossas discussões. Naquele instante, só o que conseguia pensar era no quanto aquelas bobagens pareciam ridículas agora. Precisávamos conversar, mas o tempo parecia ter seu próprio plano. Entramos no quarto onde Natália estava, e apesar de tantos anos de ressentimentos, a visão dela fragilizada ali na cama fez meus olhos marejarem. Aquela era a mulher que, apesar de não ser do meu sangue, fez parte da minha vida toda. Aproximando-me com cautela, me sentei ao seu lado, pegando sua mão entre as minhas. Foi quando algo inesperado aconteceu. Natália, com uma voz fraca, murmurou palavras que eu achei jamais ouviria. Irmã, me desculpa. Cada sílaba carregada de um peso imenso. Mas antes que eu pudesse responder, a porta do quarto se abriu abruptamente e entrou uma enfermeira, seguida por um homem que eu não reconheci. Olhe, eu sinto muito interromper, a enfermeira começou hesitante. Mas esse senhor aqui diz que tem algo muito importante para revelar. O homem, com um semblante sereno, nos olhou e disse diretamente: Meu nome é Carlos e sou o advogado do pai biológico de Natália. Existe uma carta que ela nunca leu, algo que pode mudar tudo isso. Um pano de fundo de murmúrios e equipamento hospitalar sumiu diante daquele impacto. As implicações rodopiavam na minha mente. Uma nova carta? Mais segredos? Peguei a mão de Natália ainda mais firme. O que viria a seguir? Algo me dizia que nossas vidas estavam prestes a mudar de novo. E talvez dessa vez fosse para algo que nem os anos, nem nossas mágoas poderiam prever. O quarto do hospital parecia congelado no tempo, enquanto Carlos, o advogado, fitava Natália com uma expressão séria. O som dos monitores ecoava. Cada bip era uma batida do meu coração. Minha cabeça girava com a notícia da carta. Outro segredo a se revelar. Natália, tão frágil na cama, apertou minha mão com força surpreendente. Carlos, por favor, o que você tem aí? Implorei, minha voz embargada. Ele hesitou, olhando para Natália e então para mim. Esta carta foi escrita pelo pai biológico de Natália antes de morrer. Ele desejava que ela soubesse a verdade uma hora dessas. Natália franziu a testa, a tensão marcando seu rosto pálido. Eu não sabia o que esperar. Carlos abriu o envelope devagar. A sala inteira parecia prender a respiração. Quando ele começou a ler, o ar ficou pesado com cada palavra. O pai de Natália era um político influente. E ela foi fruto de um caso extraconjugal. Carlos revelou, sua voz cortando como uma faca. Meu coração caiu ao ouvir isso. Natália tinha crescido acreditando ser apenas mais uma filha adotiva. Mas aqueles poucos parágrafos reescreviam sua origem. Ainda assim, a maior surpresa
estava por vir. Carlos continuou, visivelmente perturbado. Mas o mais chocante é: quem foi o verdadeiro responsável por separá-la de você, de nossa família? Natália e eu olhamos para ele, confusas. Ele tirou os óculos, uma sombra cruzando seus olhos. Alexandre foi quem manipulou tudo desde o começo. Ele conheceu seu pai biológico e aproveitou-se de uma dívida antiga para garantir que Natália nunca soubesse a verdade. Ele queria poder sobre o Wilson, e essa era a sua moeda. A revelação desabou sobre nós como uma avalanche. Como Alexandre, que tinha sido parte da nossa família, pôde ser responsável por tanto sofrimento? De repente, os sentimentos misturados que eu tinha por ele se transformaram em indignação pura. Olhei para Natália. Lágrimas escorriam silenciosamente de seus olhos. Então tudo foi uma mentira? Ela sussurrou, a voz trêmula. Nossas brigas, nossa rivalidade. Lágrimas queimaram em meus olhos também, mas eu me forcei a ser forte. Natália, nada disso anula o que construímos, apesar de tudo. E agora podemos recomeçar com a verdade. Mas antes que eu pudesse me aprofundar nesse pensamento, a porta se abriu novamente, desta vez revelando uma figura inesperada. Minha mãe, que eu não via há anos. Seus olhos estavam arregalados, misturando surpresa e pânico. Filhas, vocês não sabem toda a história. Ela começou, a voz urgente. Eu podia sentir o quarto girando de novo. O peso dos segredos quase insuportável. O que mais poderia estar por trás deste quebra-cabeça cruel? A sala estava calada. O silêncio era apenas interrompido pelos ecos distantes do hospital. Eu sabia que essa verdade recém-descoberta não era o fim das revelações. E agora, com minha mãe aqui, sabia que estávamos à beira de desenterrar mais uma camada. A convicção de que algo mais sério estava oculto tornava-se impossível de ignorar. Qual verdade ela traria? E o que isso significaria para Natália e para mim? Eu me preparava para ouvir enquanto minha mãe respirava fundo e iniciava sua confissão. Minha mãe respirou fundo. Seus olhos carregavam uma seriedade que eu nunca tinha visto antes. Meninas, antes de tudo, preciso que entendam. Sempre fiz o que achei que era melhor para vocês. Eu e Natália trocamos olhares aflitos. A tensão no ar era quase palpável. O que você quer dizer, mãe? Perguntei. Minha voz mal saindo. Ela hesitou, como se cada palavra lhe custasse uma vida. Lembram de quando o papai ficou doente? Dos sacrifícios que todos nós tivemos de fazer? Assentimos, mesmo sem entender aonde ela queria chegar. Naquela época, havia dívidas, muitas dívidas que ele não pôde pagar. E eu fiz um acordo com Alexandre. Meu coração parou. Um acordo. Nossa família precisava de dinheiro. E foi Alexandre quem se ofereceu para ajudar financeiramente. Eu não sabia quem ele realmente era, mas ele pediu uma coisa em troca, para que Natália nunca soubesse do passado dela. Natália apertou minha mão mais forte, seus olhos arregalados. O peso da verdade parecia despencar sobre nós com uma violência silenciosa. Meu peito se apertava em indignação e surpresa. E como se a revelação já não fosse suficiente, minha mãe continuou. E ainda tem mais. Alexandre não foi apenas uma sombra do nosso passado. Ele foi cruel de uma maneira que eu tentei ignorar.
Ele disse que se eu contasse algo para vocês, ele destruiria não só a nossa família, mas também outras pessoas que amávamos. O choque percorreu meu corpo, como uma corrente elétrica. Como ele pôde exercer tanto controle, mesmo após a morte? O quanto ele realmente manipulou nossas vidas. A expressão de Natália mudou de confusão para raiva e dor. Verdades e mentiras, todas misturadas em uma trama que jamais podíamos ter imaginado. E em meio a isso tudo, Dona Lúcia colocou a mão no meu ombro, um gesto de apoio silente. Naquele momento, o burburinho do hospital pareceu se distanciar, e toda a minha atenção estava na minha mãe, nos seus olhos agora marejados de arrependimento. Eu queria gritar, queria respostas, queria justiça, mas antes que pudesse articular meus próprios pensamentos, Natália fez algo que me pegou completamente de surpresa. Ela soltou minha mão e, devagar, se levantou da cama, apesar de sua fraqueza aparente. Olhou para nós com uma força renovada que não combinava com sua condição física. Nós não somos prisioneiras do passado, Natália declarou, sua voz firme apesar das lágrimas. Precisamos descobrir até onde essas raízes de mentiras vão e arrancá-las de uma vez por todas. Minha mãe chorava e eu apenas observava, enquanto Natália se fortalecia ali, diante de nós, uma centelha de algo novo emergindo. Nunca tinha visto tanta determinação nela. Então, um som de notificação no meu celular trouxe todos de volta ao momento presente. Era uma mensagem de um número desconhecido. Você ainda não sabe tudo, mas pode conhecer quem sabe. Troquei um olhar com Natália. O enigma continuava e talvez houvesse mais alguém puxando as cordas dessa complexa marionete que era nossas vidas. A sensação de que estávamos apenas começando a desenterrar segredos há muito enterrados era intensa. O que mais estava escondido nas sombras? E, sobretudo, estávamos prontas para enfrentar o que viria a seguir? As respostas estavam lá fora, flutuando nessa teia de enganos e promessas quebradas. E juntos nós enfrentaríamos. Não tínhamos escolha. Precisávamos saber a verdade, fosse qual fosse o preço. A sala do hospital ficou em silêncio total. Eu e Natália trocamos olhares, nossas mentes tentando processar o que minha mãe acabara de confessar. Era demais para digerir de uma vez só. Sentíamos como se estivéssemos presas em uma teia de mentiras tecida por aqueles que acreditávamos que nos amassem. Foi quando o celular vibrou novamente. Eu, ainda zonza, olhei para a tela. A mensagem dizia: vá para aquele lugar. A resposta está lá. O endereço era o sítio que nossa família usava para passar férias. Senti um arrepio. O que poderia estar lá? E quem era essa pessoa misteriosa que enviava as mensagens? Natália, percebendo minha descoberta, olhou-me com uma mistura de esperança e medo. Vamos, disse ela com determinação, ignorando sua própria condição de saúde. Não estava certa se era uma boa ideia, mas algo me impulsionava. Eu precisava saber a verdade, e talvez ali encontrássemos alguma paz. Convenci Dona Lúcia e minha mãe a ficarem no hospital, alegando que precisávamos de espaço para entender tudo. Um pouco relutantes, elas concordaram. Peguei o carro e dirigimos até o sítio, o caminho tomado por memórias da infância, risos e brincadeiras despreocupadas.
Que ironia agora ser palco de tanto mistério. Quando chegamos, o sítio estava exatamente como me lembrava, cercado por árvores, o som do vento passando entre os galhos e o eco distante de pássaros. Lá dentro, o silêncio reinava. Cada passo que dávamos sobre as tábuas de madeira soava como um trovão nos nossos ouvidos. De repente, uma figura surgiu na entrada do salão. Era um homem idoso, cabelos brancos, mas com os olhos cheios de vivacidade. — Quem é você? Perguntei, tentando manter a calma. Ele sorriu de leve, com um ar de quem sabia mais do que deveria. — Eu sou o irmão do pai de Natália, ele disse, soltando a bomba que nos deixou paralisadas. Eu sou o verdadeiro guardião das verdades da sua família. Aquilo não parecia possível. Outro membro da família que não conhecíamos. Por que agora? Por que isso tudo? Natália perguntou, ainda processando o choque. O homem deu um suspiro profundo e seus olhos mostraram uma tristeza que transparecia anos de mágoa. Por entender que só agora vocês poderiam aceitar. Por isso, vim trazer algo que nunca deveria ter sido escondido. Ele entregou a Natália uma caixa de madeira, envelhecida pelo tempo. Com a respiração presa, ela abriu. Dentro estavam cartas antigas, diários do seu pai biológico, fotos de família, indícios que revelavam uma conexão que não pudemos negar. Nossos mundos viraram ao avesso mais uma vez. Era a história de Natália, a história que nunca tivemos. Um pedaço do quebra-cabeça que precisava ser colocado no lugar. Um dos diários tinha palavras que chamaram nossa atenção. A paixão proibida com uma mulher que mudou tudo. Eu olhei para Natália e ela para mim, um reconhecimento silencioso. Uma compreensão tácita que a traição não era de Alexandre apenas. Minha mãe tinha segredo. De repente, tudo começou a fazer sentido de verdade, ou pelo menos uma parte. Minha mãe tivera um caso antes de conhecermos Alexandre. Segredos, mentiras, traição, tudo isso uma espiral sem fim. E agora? Para onde vamos a partir daqui? E o que isso significava para todas nós, afinal? A esperança residia em alguma verdade, ainda que fragmentada. Eu sabia que este era apenas o começo de uma nova página, um novo início cheio de perguntas. Talvez, finalmente, estivéssemos indo em direção à verdade, ou pelo menos da parte que importava. E lá estávamos nós, à beira da próxima revelação e uma história que parecia não ter fim. O que mais ela revelaria? Olha, quando meu tio nos contou sobre aquelas cartas, achei que nada mais me surpreenderia. Estávamos ali, no sítio, olhando para o passado de Natália nas nossas mãos. Era pesado, entende? Ver toda aquela história que nunca soubemos existindo de verdade. Mas sabe aquela sensação de que algo grande ainda estava por vir? Pois é, foi bem isso. A brisa passou pela varanda, trazendo um cheiro de terra molhada. Natália começou a folhear os diários, procurando respostas entre as linhas gastas pelo tempo. Eu apenas observava, meio que tentando digerir tudo aquilo. Foi quando ela se deteve em uma foto antiga. Não era uma foto qualquer. Eram nossos pais e outra mulher. O rosto dela parecia vagamente familiar, mas não conseguia situar quem era. Natália me olhou, seus olhos implorando por algo que eu não sabia se podia dar. Ela
Ela é a mãe biológica de uma de nós, murmurou. Sua voz um fio. Senti um calafrio descer pela espinha. Não podia ser. Mas antes que eu pudesse formular uma pergunta, nosso tio deu um passo para frente, como se precisasse confessar algo. A mulher na foto, ele começou, a voz hesitante. Ela é sua verdadeira mãe, Natália. E dela vem todo esse legado que vocês herdaram, esse caos, porque ela meteu-se em algo perigoso. Naquele instante, parecia que o chão sumiu sob os meus pés. Tudo aquilo que achava que sabia sobre nossa história, nossa identidade, virou uma mentira deslavada. E quando pensava que nada poderia piorar, nosso tio continuou. A expressão dele estava tensa, o olhar fugindo dos nossos. E essa mulher, ela não está morta. Foi um soco. Natália cambaleou e eu a segurei, o coração disparando. Como assim ela não estava morta? Como assim esse tempo todo fomos enganadas? Foi aí que nossos celulares vibraram ao mesmo tempo. A mesma mensagem. Se querem respostas, me encontrem. Só que o remetente era absurdamente familiar. Usava outro nome agora. Conhecia vocês melhor do que imaginam, comentou o nosso tio, antes de um silêncio quase ensurdecedor desabar sobre a gente. Cada osso no meu corpo dizia que precisávamos ir, e ao mesmo tempo tudo sussurrava perigo. Para onde iríamos depois disso? E como conviveríamos com a verdade, ou o que quer que ela fosse? O mistério era tão denso, tão sobrecarregado. Nos encaramos, eu e Natália, a ansiedade e medo estampados nas nossas feições. Estávamos prontas para isso? E o que exatamente esperava por nós, nesse novo pedaço da verdade? Conseguíamos ouvir a noite cair ao redor, os sons do sítio se tornando uma música sinistra. Essa reviravolta, esse segredo, estava além da nossa compreensão. Eu sabia que só haveria uma maneira de descobrir a verdadeira extensão de tudo, indo ao encontro dessa mulher, qualquer que fosse seu propósito. Estávamos prontas para a verdade ou apenas à beira de um novo abismo esculpido pelas mentiras? Naquele instante, ao recebermos aquela mensagem, lembro que o silêncio se transformou numa presença quase física. O chão parecia vibrar de ansiedade e medo. Eu e Natália nos entreolhamos, com o coração disparado, um turbilhão de emoções nos invadindo. Estávamos à beira de conhecer alguém que mudaria tudo e, ao mesmo tempo, aterrorizadas com o que poderíamos descobrir. Por que esse alguém nos conhecia tão bem? Quem estava nos guiando até aqui? Era uma daquelas noites em que o céu estava cheio de estrelas, mas na minha mente só havia nuvens pesadas. Pegamos o carro e saímos do sítio, o motor rugindo como nosso coração inquieto. O telefone piscou novamente. Apenas um endereço, mas a promessa de respostas era irresistível. Mesmo sem trocarmos muitas palavras, sabíamos o que fazer. As luzes da cidade passavam zumbindo, enquanto nossa mente lutava para formar algum sentido. Chegando ao destino, uma velha casa de pedra no subúrbio, senti um arrepio. Havia algo ali, aquela sensação de déjà-vu, como se tivéssemos estado ali antes. Natália apertou minha mão, tentando encontrar um fio de coragem para puxar. O lugar parecia deserto, à exceção de uma luz suave vinda de uma janela lateral. Decidimos entrar, e foi aí que o choque mesmo bateu. Dentro, a cena parecia saída de uma novela. No centro da sala, cercada por documentos e fotografias, estava uma mulher que não víamos há anos, a mãe biológica de Natália. Ainda assim, o choque real
Veio quando ela nos chamou pelo nome. Cada sílaba um abraço ou um tapa. Ana, Natália, minhas meninas. Ela disse, uma lágrima traçando uma linha pela sua face envelhecida. Enquanto a verdade ia batendo, ela começou a contar nosso passado. Sua voz suave, um misto de arrependimento e ansiedade. Ela estava escondida, sim, mas não por vontade própria. Aí veio a bomba. Não era Alexandre o vilão de tudo. Foi nossa mãe. Ela manipulou tudo. Alexandre era apenas uma peça no jogo dela. Nossa mãe biológica tinha fugido. Não sabia como nos proteger. As palavras pairavam no ar como uma tempestade. Tudo que pensávamos estar resolvido, amarrado em nosso passado, agora se estilhaçava como vidro. Era tudo verdade. Nosso mundo, aquela perfeição frágil, fora construído sobre mentiras. E nossa mãe, a Quenosibeia, tinha sido a arquiteta disso tudo. Meu peito doía, a realidade açoitava sem piedade. Mas então, num virar de olhar, uma fotografia me pegou. Era eu, Natália e ela, juntas no parquinho. Mas havia outra criança. Quem era? Nossa mãe biológica revelou outra irmã perdida, uma que fora adotada antes de nós. Ela estava aqui também, nesse vilarejo, tão perto, cada momento de nossas vidas. A revelação nos deixou cambaleantes. O que nossa mãe escondia em sua tela de segredos? Quem éramos realmente no meio desse mar de histórias distorcidas? Uma irmã perdida a poucos passos de nós. Estávamos à beira de um precipício emocional, sem saber para onde nos voltarmos. As rugas na história de nossas vidas se multiplicavam, e o terreno que pensávamos seguro cedia sob nossos pés. Na escuridão daquela casa, em meio ao eco de vozes, só nos restava uma certeza: a busca por essa irmã seria a nossa nova jornada. O que encontraremos na próxima esquina dessa trama? Logo que recebemos aquela mensagem enigmática. A sala pareceu sufocar. Eu e Natália trocamos um olhar que dizia tudo, mistura de medo e esperança. Decidimos ir ao encontro da pessoa que prometia respostas. Será que estávamos prontas para o que viria? É difícil descrever, mas a mistura de adrenalina e insegurança pulava no meu peito como tilintar descompassado de um tambor. Saímos num piscar de olhos. O céu estrelado lá fora contrastava com uma tempestade dentro de mim. O endereço nos levou a uma casa antiga nos arredores, onde o tempo parecia ter parado. Era como se um filme passasse em câmera lenta. Apesar do silêncio da noite, meu coração fazia eco. Lá estava ela, a mulher que mudaria tudo. Afinal, nossa felicidade sempre foi construída sobre camadas de segredos. Quem imaginaria isso? Dentro da casa, cada objeto parecia guardar segredos. Ao passar por um corredor estreito, avistamos nossa suposta mãe biológica, nos esperando. Ana, Natália, por favor, me ouçam, ela pediu. Seus olhos brilhavam tanto arrependimento quanto amor. Havia algo nela, uma força que ao mesmo tempo inspirava e aterrorizava. Meu estômago dava voltas. A sala estava impregnada com o cheiro adocicado e velho de madeira. No entanto, o inesperado ainda nos aguardava. Enquanto a mulher tentava explicar a trama em que involuntariamente nos envolveu, tudo virou de ponta cabeça quando a porta da frente foi aberta com força. Ali estava ela, nossa mãe, aquela que nos criou.
Havia um fogo nos olhos dela que eu nunca tinha visto. Era como assistir a um duelo de gigantes. "O que você está fazendo aqui?" A primeira frase dela cortou o ar. "Tudo o que fiz foi para proteger vocês." Agora o tom era agressivo, quase desesperado. Uma tensão tomou a sala. Os sentimentos pareciam ter pernas de pau dançando em corda bamba. Confronto? Eu não sabia o que esperar. Mas então, uma verdade que mudaria tudo emergiu abruptamente. Com lágrimas nos olhos, nossa mãe adotiva revelou: "Natália, somos irmãs de sangue." A admissão ecoava na sala como um trovão. Como podia ser? Dúvida e choque se alternavam em nossos rostos. A mulher que você acha ser sua mãe biológica é, na verdade, nossa irmã mais velha. A última frase ficou pairando. O mundo girava. Nossa suposta história de origem era uma teia, mas com fios reais que nunca reconhecemos. Eu não podia ali ficar. Eu e Natália olhamos além daquelas 4 paredes, buscando aquele fio de esperança que nos escapulecia. Tudo parecia um sonho ou um pesadelo. E agora? Como seguir? Haveria algum modo de reconciliar o que sentimos com o que agora sabemos? Foi quando o eco de passos nos acordou daquele transe. Era uma figura sombria se aproximando. Alguém que sabia ainda mais do que achamos possível. Nos resta descobrir. Qual é o próximo segredo? Enfrentaremos juntos o que parece mais uma camada de desafios. Quando cruzamos aquela porta, o silêncio era tão denso que parecia ter vida própria. Sentia o coração na boca, as mãos suadas e trêmulas. Encontramos a casa mergulhada em penumbra. Mais adiante, uma luz suave nos atraía como mariposas. Ali estava nossa mãe biológica, uma mulher marcada pelo tempo e pelas escolhas difíceis. Suas lágrimas brilhavam sob a luz fraca, e sua presença parecia ocupar todo o espaço. "Minhas meninas", disse ela, com uma dor silenciosa na voz que cortava o ar como uma navalha. Natália se aproximou, questionando tudo e buscando alguma certeza nesse mar de incertezas. Eu, do lado, só consegui sentir o peso dos anos que nos afastaram, as verdades não ditas, as cicatrizes invisíveis. Cada palavra dela era como um soco no estômago, mas também uma esperança dolorosa. De repente, a porta se abriu de novo e nossa mãe adotiva apareceu. O choque em seu rosto era palpável. A sala fervilhava de emoções, do medo ao desespero. Sua confissão caiu sobre nós como chuva em tempestade. "Natália, somos irmãs de sangue." As palavras pesaram no ambiente, fazendo tudo girar. Nossas vidas, tecidas com fios de mentiras e silêncios, agora enfrentavam outra reviravolta. Uma irmã perdida. Uma verdade enterrada sob camadas de segredos familiares. A casa respirava essa tensão, cada objeto testemunhando nosso drama familiar. Finalmente, de alguma maneira, encontrávamos não um fim, mas um ponto de partida. Uma oportunidade de reconstruir a partir do caos. Ouvíamos nossa verdadeira mãe falar de amor. Escolhas difíceis e dos engrenagens sobre as quais nunca tivemos controle. No meio daquele mar de revelações, senti uma nova força nascer. Podíamos não ter todas as respostas, mas juntas agora sabíamos mais do que antes. Natália chorava em meus braços. Nossa mãe adotiva,
nossa primeira traidora e protetora, nos olhava com lágrimas de esperança. Era um quadro vivo de reencontro e desafio. Ainda havia mistérios, verdades a serem descobertas, encantos que ainda não iluminamos. Mas por agora, sentimos que estávamos finalmente livres para buscar. Juntas, fortes, mesmo diante das ruínas. E agora, você que acompanhou essa história até aqui, não pode perder o desfecho das próximas. Faça parte dessa jornada. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma história exclusiva. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e não deixe de compartilhar essa história instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque só quem é verdadeiro fã sabe o quanto o nosso canal vale a pena. Não espere nem mais um segundo. A sua participação faz toda a diferença.